Apocalipse, capítulo de número 3. Nós vamos ler do verso 7 até o verso de número 13. Apocalipse, capítulo 3, do verso 7 até o verso 13. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, farei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Vamos orar? Maravilhoso Senhor, nós estamos diante da Tua santa palavra, Senhor, e desejamos, ó Deus, ser edificados por ela. Que o Senhor ilumine, Senhor, cada um de nós que aqui estamos, que Teu Espírito nos conceda entender, Senhor, aprender, Deus, a verdade contida nestes versos, Senhor, para nossa edificação, para que sejamos transformados e assim andemos, ó Deus, diante de Ti, como Tu queres, meu Senhor. Então opera sobre todos nós e tire, Deus, toda e qualquer distração da nossa mente e de qualquer coisa que esteja diante dos nossos olhos, Senhor, e que nós possamos estar fitos, como que as nossas mentes fossem levadas cativas por Ti, a Tua presença, Senhor. Então abençoa-nos, ó Deus, e concede-me, Senhor, a sabedoria do alto, para que pelo Teu Espírito, ó Deus, possa, Senhor, transmitir aquilo que falaste ao meu coração, para a Tua igreja esta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Bendito seja o Senhor. Bem, meus irmãos, nós estamos continuando, tá bom, a nossa mensagem no livro de Apocalipse, naquilo que Deus inclinou meu coração para falar sobre o que Cristo espera de sua igreja, tá? E o nosso contexto acerca disso é que Cristo veio, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, está à destra de Deus, derramou do seu Espírito sobre o seu povo e comissionou o seu povo para sair pregando a palavra, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que muitos sejam salvos, e essa pregação tem que ser até os confins da terra. Só que, enquanto aguardamos sua vinda, a igreja então, ela vai passar por algumas situações adversas, e Cristo então fala por meio dessas 7 cartas à sua igreja, para que ela esteja atenta ao que está sucedendo consigo, e assim possa perseverar firme, continuando aquilo que o Senhor deseja que a sua igreja faça sobre a terra. E estas cartas, irmãos, elas foram escritas a comunidades locais naquela época. Essas cidades verdadeiramente existiram, as igrejas também. Nela continham pastores, líderes, os anjos da igreja, que receberam esta carta da parte de Deus, que revelou a Cristo. Cristo passou ao seu anjo passou a João, João recebeu, escreveu e enviou. E aí então, quem quiser, tá bom, ter mais ciência de tudo isso, no nosso canal no YouTube, a SEVPM, você pode procurar assim no YouTube, tem a pregação do capítulo 1 e as outras pregações referentes às igrejas que já falamos. A igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Sardes, de Tiatira.
E hoje nós vamos adentrar na sexta igreja, que é a igreja de Filadélfia. E aí, olhando para tudo isso, tá bom? O que é que a gente pode, então, compreender disto aqui? Primeiro, nós entendemos que esta carta, ela foi endereçada à igreja que se encontra em Filadélfia. Essa igreja, ela foi fundada lá, nós não sabemos por quem. Sabemos que alguém ouviu o evangelho pelas missões que o apóstolo Paulo realizou, e alguém convertido ao cristianismo chegou então em Filadélfia e também começou a pregar o evangelho, e a igreja então foi estabelecida lá. A cidade de Filadélfia, ela é considerada como uma cidade missionária. E por quê? Porque ela se localiza a 45 quilômetros sudoeste da cidade de Sardes, e pelo que a gente entende do propósito do Senhor enviar as cartas por lá, essa igreja, essa cidade, ela se localizava em um ponto intermediário que ligava o leste para o oeste. Em termos práticos, é como nossa localização. Por exemplo, a nossa cidade liga o litoral ao Cariri e Sertão. Então, nós estamos em um ponto estratégico, onde todo mundo que vem de lá para cá, passa por aqui e vai. Então, este era o tipo de localidade que a igreja de Filadélfia, a cidade de Filadélfia, representava em si. E aí, então, essa igreja, ela foi responsável por disseminar a língua grega, antes de Cristo vir. Ela foi fundada 149 anos antes de Cristo, pelos generais de Alexandre o Grande, chamado Eumênides II, que edificou a igreja e usou ela como esse ponto estratégico de enviar as pessoas. Então, o exército vinha, os gregos vinham e teriam que passar por ela para adentrar mais adentro, ainda na Ásia Menor. E por isso ela era responsável por ser um ponto estratégico de expandir isto. Aí, em virtude dela estar localizada em uma certa região vulcânica, ela sofre com abalos sísmicos. Terremotos são constantes lá. Hoje, esta cidade de Filadélfia, ela não existe mais, somente as suas ruínas. Mas sobre ela tem uma cidade chamada Al-Shihar, lá na Turquia. Então, a Filadélfia situa-se na atual Turquia hoje, onde tem aqueles terremotos. Você já deve ter visto na televisão. O terremoto assolou a Turquia e aí morreram 2.000 pessoas com esse terremoto. Pronto, é lá, tá bom, esta cidade. É tanto que os moradores, eles contemplavam a muralha da cidade, os muros da cidade sempre tinham rachaduras, por causa dos temores. Aí, em virtude disso, o pessoal saía da cidade e ia se estabelecer nos campos. E como a terra, ela tinha uma fertilidade por conta do vulcão que expelia lavas e outros objetos que fazem com que a terra seja fértil, ela se tornou, tá bom, um excelente lugar para a agricultura. E lá se plantou muitas videiras e produzia-se muito vinho na cidade de Filadélfia. E no ano 17 depois de Cristo, devido a um forte terremoto que assolou Sardes e também Filadélfia, ela quase foi destruída, então ela foi isenta de pagar tributo a Roma durante 5 anos, ela ficou isenta de pagar tributo, e quando isso aconteceu, tá bom, ela foi edificada por Tibério César, e aí mudaram o nome dela de Filadélfia. Esse nome tem a ver com amor fraternal, amor entre irmãos, que o fundador Eumênides tinha um grande amor por Átila, que era o irmão dele, e era o dirigente dessa cidade. E aí então, o que aconteceu? O que aconteceu? Mudou o nome dela para Nova Cesareia. Em vez de Filadélfia, ficou chamando-se Nova Cesareia. Depois, tá bom? Posteriormente, o imperador Vespasiano, que o nome dele continha o nome Vespasiano Flávio, mudou o nome da cidade para
Flávia. Então a cidade agora passou a se chamar Flávia por causa do imperador Vespasiano, quando estabeleceu o culto do imperador na cidade. Veja só. Aí quando a gente percebe esse contexto histórico todo, tá bom? A gente começa a identificar por que Cristo diz assim, que vai dar um novo nome, que vai escrever o nome da nova cidade, que vai fazer com que eles estejam presentes na cidade celestial e não saiam mais dela, porque eles tanto eram expulsos, como também tinha a questão do terremoto, e eles não podiam habitar dentro da cidade com segurança. Então, todo esse contexto, tá bom, tem a ver com as palavras que Cristo diz acerca desta carta, tá? Mas perceba bem o seguinte, voltando para nossa carta, Cristo sempre apresenta-se e diz algo sobre si mesmo para que a igreja seja edificada sobre ele. E aí quando ele escreve para a igreja de Filadélfia, ele diz, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Muitas vezes, tá bom? Esses versos são usados assim para denotar para nós alguma vitória, ou algo dessa natureza, né? Algo dessa natureza, alguma vitória, alguma coisa. Quando Deus abrir a porta, ninguém fecha, quando fecha, Deus não abre, isso aí. Mas o que é que Cristo quer falar quando ele fala estas coisas? Bem, primeiro de tudo, tá bom? Ele quer atribuir a si mesmo a sua divindade. Quando ele diz que fala o santo geralmente é atribuído a Deus Pai. Todo o Antigo Testamento fala sobre isso. Vocês lembram do texto de Isaías, em que Isaías tem uma visão do trono celestial no capítulo 6, e lá tem os anjos cantando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos? Pronto, aí, toda a terra está cheia de sua glória. Pronto. Geralmente você vai encontrar, tá bom, no Velho Testamento, nos livros proféticos, esta palavra santo sendo dirigida a Deus. Deus que é soberano e que tem o controle de tudo em suas mãos. Cristo agora toma esse título para si. Eu sou o santo. Eu sou Deus como Deus é Deus. Eu sou aquele que opera todas as coisas. Sou eu. E não somente isso, ele diz também que ele é o verdadeiro, e essa palavra verdadeiro tem a ver com fiel, aquele que é fiel para cumprir a sua palavra em prol da sua igreja. Aí vocês lembram do que Cristo disse acerca de tudo que ele falou e dos discursos deles aqui sobre a terra? Meus irmãos, nós precisamos reler os evangelhos, e cada palavra e sentença dita por Cristo a favor dos seus discípulos tem a ver conosco também, para que a sua igreja se fortaleça em Cristo. Cristo é a nossa força, irmãos. Ele é por meio de quem a graça de Deus vem sobre nós. Ele é o pão da vida, lembra disso aí? Então ele é o verdadeiro alimento para a nossa alma, é Cristo. Não são as coisas deste mundo, nem qualquer outra ideologia que alguém possa oferecer, nem nenhuma ciência nova que possa surgir, nem nenhuma técnica que possa trazer bem-estar para o seu ser. Quem faz isso é Cristo, porque Cristo, ele sabe que Deus colocou a eternidade no coração humano, e quando Adão caiu, Deus amaldiçoou ele e a terra. E, obviamente, essa maldição tem a ver, você, ser humano, nunca será feliz sem mim. Deus não admite isso. Você já imaginaram Deus criar o ser humano, deixar ele revelia a distância dele, separado dele, e prover para esse ser humano felicidade e alegria? Não, irmãos. A verdadeira felicidade nós encontramos no Senhor. E Cristo é o verdadeiro que produz isto, é aquele que traz as bênçãos espirituais e a restauração do ser humano caído para que ele possa provar da plenitude de alegria. E o salmista diz isso, que na presença de Deus há plenitude de alegria, e nós só podemos estar na presença dele por meio de Jesus Cristo. Sem ele nós não podemos fazer nada.
Vocês percebem a singularidade de Cristo? E quando ele fala sobre isso para a sua igreja, para que a sua igreja fique firme e não se desvie. Porque hoje, irmãos, nós estamos tendo uma leva de cristãos saindo do cristianismo e abraçando outras religiões. Tem gente até voltando para o catolicismo de onde saiu. Tem gente voltando para o espiritismo. Tem gente até querendo abraçar tudo. Essa semana eu vi uma outra postagem, uma reportagem do UOL, onde tem uma pessoa que é pastor e também é pai de santo. Ele tem uma igreja chamada Igreja Ecumênica, Igreja Reformada Ecumênica. E ele se reúne como nós, chamando pessoas para vir acerca de Jesus e da palavra da Bíblia, e depois, na semana, vai para o terreiro, bater tambor e adorar Exu. Isto é lamentável e é um absurdo. Por quê? Porque eles não conhecem o verdadeiro. Se conhecessem o verdadeiro, jamais sairiam da presença do verdadeiro. Porque só Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe outro. Isso foi estabelecido por Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus senão por meio dele. Ninguém. E é isso que a gente precisa ter. E a igreja, devido ao que estava passando, perseguição e o sentimento de ser pequena, achava que não tinha valor diante do Senhor. Mas nós vamos ver que isso é o contrário. Ele também diz que é aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Aí, que chave é essa de Davi, tá bom? Esta chave, ela é anunciada aqui, baseada na profecia de Isaías capítulo 22. Isaías capítulo 22, tem um homem lá chamado Eliaquim, que era servo do rei Ezequias, era o mordomo-mor do rei Ezequias, e é este mordomo que ele recebe esta chave, a chave de Davi, e que esta chave concede àquele que tem esta chave autoridade para liberar ou reter, e mais ninguém, tá bom? Só ele tem autoridade para fazer isso. Então, se alguém desejasse ver o rei, se alguém desejasse alguma coisa da dispensa do rei, teria que passar por ele. Ele teria que abrir para a pessoa ir e ter com o rei, ou receber algum auxílio, ou usar alguma coisa do reinado do rei Ezequias. Se ele dissesse não, ninguém podia, estava fechado. Então ele recebeu a autoridade máxima para isso, tá? Ele recebeu a chave para isso. Só que aqui, Cristo usa isso, tá? Para enfatizar a entrada no reino. Ele é que tem a chave. Ninguém entra no reino se não for por meio dele. É ele que detém essa autoridade. É por meio dele que nós ingressamos no reino, ou que ninguém ingressa no reino. É ele que abre a porta, e ele diz isso também no Evangelho de João, no capítulo 10, quando ele diz, eu sou a porta das ovelhas, quem entra por mim, entrará e achará pastagem, e sairá. Ele é a porta que nos leva ao reino dos céus, somente ele. Cristo é quem tem essa chave, e não há outro que possa abrir a porta do reino dos céus para nós, somente Jesus Cristo, e mais ninguém. Quando ele diz isso, ele quer combater contra qualquer outra religião presente na cidade de Filadélfia, que tentava colocar isso na mente das pessoas, e que também tentava seduzir os crentes que foram convertidos ao Senhor, achando que há outros caminhos. Vocês já devem ter ouvido alguém falar sobre isso, né? Eu mesmo já me deparei com uma pessoa, que certa vez foi fazer um serviço na minha casa, e ele, sendo de outra religião, ele disse que Deus é um só, não é? Eu disse, doido para dizer alguma coisa, mas ele não tinha terminado o serviço, eu não queria que ele se aborrecesse e não fosse embora sem consertar o problema. Eu disse, porque a gente, né, Deus não faz acepção de pessoas,
É verdade, Deus não faz acepção de pessoas, não é? A gente é que faz a acepção de Deus, ou a gente cria o nosso Deus à nossa maneira, diferente. Mas só existe um único Deus verdadeiro. E eu fiquei com a vontade de dizer, mas o meu Deus não é o seu. Mas eu fiquei com a língua ardendo para fazer isso, mas ele não ia entender o que eu ia falar para ele. Mas esta é a realidade que Cristo quer dizer aqui. Por quê? Porque judaizantes achavam que o caminho deles pela lei levava a Deus. E também os outros que adoravam a Deus naquela cidade, também atribuíam seus deuses à comunicação celestial ou à comunhão com Deus. Irmãos, não existe outros caminhos que levam a Deus. Só existe um único caminho que leva a Deus. E esse caminho é Jesus Cristo. Ele é que tem a chave do reino. E quando ele abre, você pode entrar. E também quando ele fecha, está fechado, ninguém pode sair. Louvado seja Deus por isso, bendito seja o Senhor por isso, né? Então ele diz isso, e ele também concedeu isso para a sua igreja, irmãos, porque ele concedeu esta autoridade à igreja, de a gente ligar as coisas da terra no céu, não é? Aquilo que nós ligamos na terra é ligado no céu, e o que de você desligar é desligado no céu. Lembra que ele fala sobre isso, sobre a disciplina cristã? Então a igreja recebeu autoridade para disciplinar aqueles irmãos que não estão andando corretamente, e até com a possibilidade de excluí-los do rol de membro da igreja. Então, se alguém vive em constante pecado, e a igreja exorta a pessoa a se arrepender, e ela não se arrepende, nós temos autoridade de desligar a pessoa do rol de membros da igreja, de excluir do rol de membros da igreja. Essa é a disciplina eclesiástica, é a disciplina cristã. E a bíblica, Paulo fez isso em Corinto, no capítulo 5, quando mandou excluir aquele que estava tendo relações sexuais com a mulher do seu pai. Isso é grave, irmãos, nem gentil fazia isso, Paulo disse. E ele então disse, eu ordeno que seja entregue a Satanás. Ser entregue a Satanás é isso, tá bom? Em Mateus capítulo 18 ou 16, leiam Mateus que vocês vão encontrar essa história também. O texto bíblico diz que se alguém é surpreendido em alguma falta, vai lá com o teu irmão, vai lá diante dele e exorta tu e ele, tu com ele, sozinho. Se ele se arrepender, pronto, está feito. Se arrependeu, Deus perdoa, vamos caminhar. Se ele não se arrependeu, chama outra pessoa para ser testemunha, vai de novo ter com ele, exorta ele, e depois que você exortar ele, se ele se arrepender, está tudo em paz. Glória a Deus, vamos caminhar. Se ele não aceitar e não se arrepender, agora diz a igreja, agora é as autoridades da igreja, os líderes da igreja, vão conversar com ele. Se ele se arrepender, está na bênção. Se ele não se arrepender, exclui, trata ele como publicano, não pertence à igreja. É assim, simples assim. Agora a gente é que tem, sabe, um sentimento meio paternalista ou algo parecido, que a gente não quer exercer essa autoridade que Deus deu à igreja, e a gente quer, não vamos ofender não, para ele não sair. Olha, irmãos, presta atenção em uma coisa, bem sério para todos nós aqui. Você sabe o valor da obra de Cristo? Você sabe o que ele experimentou naquela cruz para salvar a sua vida? Ele experimentou a ira do Deus Todo-Poderoso para salvar a sua vida. Aí você vai ficar vituperando o nome dele, e a gente vai estar alisando. Jesus lhe ama, meu filho. Se conserte, arrependa-se, porque o que ele fez foi algo sublime em valor da salvação de sua alma. Então aprenda a amar a Cristo como ele amou você. E não ande mais em transgressão, nem cometendo torpeza, nem sujando o nome de Cristo, mas glorifique a Ele na sua vida, porque esse é o desígnio que Ele quer de cada um de nós, quando nós professamos conhecê-lo como Senhor e Salvador. Esta é a realidade que nós temos. Então ele diz isso. Aí ele fala, tá bom, agora acerca da igreja, verso 8, conheço as tuas obras. Eu não vou mais me ater a esse conheço tuas obras, porque a gente já falou bastante nas outras reflexões das cartas anteriores. Mas eu disse para vocês, ele é aquele que passeia no meio da igreja, que tem os candelabros e tem nas mãos as 7 estrelas, que são os anjos das igrejas, e ele conhece cada um de nós.
conhece o que você está fazendo, como você está vivendo, e Ele vai julgar você. Como eu disse antes, você pode esconder de mim, mas não pode esconder dEle. Ele sabe, Ele te conhece tudo o que você faz, fala e pensa. Ele conhece. E Ele diz isso para a igreja: eu conheço as suas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Aí a gente às vezes toma isso como a bênção da prosperidade, não é? Tem umas pessoas que colocam isso assim, como se fosse assim, você conseguiu um emprego, aí chega alguém, um pseudo-profeta e diz: eis que eu pus diante de ti uma porta aberta e ninguém vai fechar. Eita, isso é bom demais de ouvir, não é? Aí todo mundo assim dá um glória bem alto: eita, glória a Deus, é isso mesmo, Jesus. E aí um mês depois o cara sai do emprego. Aí não foi Deus que falou, irmãos. Porque quando Deus fala, Ele cumpre, não é? Ele faz a coisa acontecer. Mas o sentido não é esse, tá bom? Qual é o sentido então de Cristo falar para a igreja de Filadélfia, que colocou diante dela uma porta aberta a qual ninguém pode fechar, e também que tem pouca força? Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essa questão da porta aberta é a oportunidade que a igreja tem de proclamar as boas novas de salvação. Este é o sentido, tá bom? Deus deu a oportunidade deles terem condições de anunciar o evangelho para toda aquela cidade, ou as pessoas se chegassem ali. Lembra que eu falei que essa igreja essa cidade era uma cidade missionária? Lembra disso? Então passava muita gente, transitava muita gente saía da Grécia, cruzava o mar, entrava por ali, queria adentrar na Ásia Menor para levar as mercadorias, etc. Então Deus estabeleceu a sua igreja de Filadélfia para que essas pessoas chegassem ali, recebessem a acolhida, pregaram o evangelho para ela, e elas saíam levando o evangelho para outros lugares. Então esta é a porta aberta que Cristo deu para essa igreja, e essa igreja honrou ao Senhor com isso, ela aproveitou a oportunidade. E nós não podemos esquecer que essa mensagem não é somente para a igreja de Filadélfia, é também para nós nos tempos de hoje, e nós precisamos agarrar a oportunidade que Deus nos dá. Mas sabe o que está acontecendo, irmãos, com a igreja cristã? A gente está percebendo que algumas igrejas estão crescendo, mas esse crescimento não é pelo anúncio das boas novas, é pela circulação de irmãos que sai de uma igreja e vai para outra, sai de uma igreja e vai para outra, sai de uma igreja e vai para outra. E isso foi notado pelo censo do IBGE, quando fez a entrevista coletando informações da população, de que a igreja cristã, ela cresceu um pouco, mas se manteve estável. Todavia, o que a gente observa é assim, que em certas igrejas aumentou o número de pessoas, como a nossa também. E aí nós temos que ver duas coisas. Um é que a igreja perdeu o senso da sua missão e do seu propósito, aí os irmãos estão se cansando de determinados lugares e estão procurando outros para encontrar uma novidade, ou algo que possa realmente ir ao encontro do seu coração para alegrá-lo. Então eles estão buscando isso, e estão pulando de uma igreja para outra, de uma igreja para outra, até encontrar um local onde ele se sinta bem, e aquilo vá realmente satisfazer a necessidade da sua alma e do seu coração. Mas nós não estamos evangelizando, ou pregando a palavra aos perdidos para que eles se convertam e a igreja cresça. Isto é uma falha muito grande. E isso também se dá porque não é propósito da igreja aglomerar pessoas e colocar dentro de um ambiente e proporcionar para essas pessoas atividades que, mesmo sendo cristãs, ou tenha a conotação de serviço a Deus, tá? Tem a conotação de serviço a Deus, mas que serve mais para
prender os crentes ou ocupá-los para eles não saírem, para não ir embora. Então o que a gente faz? A gente abre ministério de tudo quanto é coisa, e grupo de tudo quanto é coisa, e coloca as pessoas em cada uma dessas coisas para que elas estejam lá. E elas estão servindo a Deus. Algumas estão servindo a Deus. Outras estão ocupando espaço. E outras estão assim, executando aquela tarefa como uma rotina de uma vida diária comum. E não é isso que Deus quer da sua igreja. Porque chega uma hora que essa igreja vai morrer. Porque Ele nunca desejou que a igreja fosse assim. Em outras palavras, o que está acontecendo é que estão transformando a igreja em clubes sociais, onde se monta um monte de coisas, e pega as pessoas e agrega nestas coisas, e faz com que elas fiquem somente ali. Aí para a gente fazer um simples teste, é só perguntar a todos eles, quem você anda evangelizando? A quem você anda anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Você tem ido fazer discípulo? Você tem visitado algum lar, alguma casa? Tem feito uma oração por alguém? Tem ido pregar a palavra a alguma pessoa? Essa é a ordem de Deus para nós. E a gente não pode se deixar levar por esse modismo que está invadindo as igrejas. Isso é uma coisa mundana, irmãos. Aí por isso, o que é que estão fazendo? Estão enfeitando as igrejas com todo tipo de coisa, para trazer alegria e chamar atenção, para causar comoção, para tocar no seu sentimento, e você se sentir bem ali, e achar que aquilo é que vai realmente produzir alegria em seu coração. Não é não, irmãos, é Cristo a nossa alegria. É Ele, somente Ele, é a vontade dEle. Olha, não existe satisfação maior para o cristão e para a igreja quando um pecador se converte. Não existe, irmãos. Não existe quando alguém é conduzido a Cristo pela nossa pregação. Não existe alegria e gozo, deleite maior do que isso. Não existe não, irmãos. E a gente precisa então ser tocado pelo Espírito Santo para voltar às primeiras obras. Nós precisamos voltar às primeiras obras. Isso tem me inquietado, irmãos, porque eu não quero que essa igreja morra. Eu quero essa igreja viva, fervorosa, cheia do poder de Deus. Mas o que adianta Deus derramar do seu Espírito aqui sobre nós, se a gente está confinado a essas quatro paredes? A gente vai para casa e volta, a gente se organiza, ensaia um negócio, apresenta e acha que é bom. É só isso? Não é só isso. Nós precisamos encarar esta realidade. Deus lançou o mundo diante de nós e a gente precisa ir. E, irmãos, os campos estão brancos e os locais também. E onde são? Onde está, pastor, tudo isso? Nas escolas dos nossos filhos, nas universidades onde eles estão estudando, ou você está estudando, lá no sítio, não sei aonde, lá em Soledade, onde for, onde houver uma porta que abra e que a gente possa realizar um culto e pregar acerca do Evangelho, o Senhor irá conosco. Quer ver Deus operar maravilhas? Comece a ir pregar o Evangelho na casa de quem não é crente, e Deus começa a revelar as coisas, e Deus começa a curar pessoas, e você vai ver que Deus está interessado em salvar vidas. Porque esse é o objeto principal, é o propósito fundamental da nossa realidade nos dias de hoje. Porque os dias são maus, e a gente precisa levar isso em conta. E na nossa teologia cristã, foi definida 4 propósitos para nós, que é a adoração. Nós fomos chamados para adorar a Deus, e é isso que nós estamos fazendo quando a gente se reúne aqui. O culto é para você adorar a Deus. O segundo propósito é edificação. Edificação é nós estudarmos a nossa doutrina para termos certeza e convicção da verdade cristã. Então a gente precisa examinar a Escritura e estudar, e a gente faz isso nos estudos bíblicos, na escola dominical, numa pregação como essa, e também em cursos de teologia e nos agrupes que a gente tem. Mas o povo nem interessado está em entrar para fazer parte disso, e quando entra, não quer nem ficar, não quer perseverar, acha aquilo meio enfadonho.
Mas se fosse para comer, se a gente fosse organizar para fazer churrasco, ou comer uma galinha, ou um peixe assado, ou qualquer coisa desse tipo, todo mundo vem. Para isso todo mundo vem. Isso é obra da carne, irmãos. E a gente não pode andar na carne, temos que andar no Espírito. Deus deseja que a sua igreja ande no Espírito. E a gente precisa contemplar isso aí. Nós precisamos disso também. E aí nós enchemos a igreja de programação, colocamos alguns jogos de luz, já escurecemos a parede, deixamos ela preta, colocamos um clima, sabe, para que você fique zen. E quando terminar o culto, foi bom demais, estou renovado. Fui enganado, porque isso não renova. O que renova é quando você entra no seu quarto, fecha a sua porta, ora ao seu Pai em secreto, e Ele ouve, e Ele responde, e você aí tem certeza de que Ele está com você na sua vida. E não existe nada mais gratificante do que ouvir a voz do seu Deus, do seu Cristo. Não existe. Não existe. Isso é que é verdadeiro deleite e alegria. Renovo, força, para que a gente possa perseverar e mostrar a realidade desse Deus, que é vivo e mantém comunhão conosco. Não há nada melhor do que isso. Não há nada mais sublime do que você ter comunhão com o seu Deus, ouvi-lo e saber que Ele é na sua vida. E Ele deseja que a gente mostre isso aos outros também. Só que a gente está se encantando com muitas coisas, com coisas que não convêm, com bolotas que não edificam. Nós precisamos consumir esta palavra, ser cheio. É aquilo que Paulo diz: eu quero que vocês sejam cheios do conhecimento de Deus. Eu quero que Cristo habite ricamente em vossos corações. É isso que eu quero, e é isso que Deus deseja. E Ele abre portas para que a gente possa fazer isso. E aí, a igreja de Filadélfia era uma igreja pequena. O texto diz que tem poucas forças, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quando ele fala tem pouca força, é porque tinha pouca gente na igreja. Era uma igreja pequena. Era uma igreja que estava passando por certas dificuldades com os judeus, porque naquela época, nós não tínhamos igrejas assim, templos dedicados à fé cristã. Muitos deles ainda agiam conforme os primeiros cristãos se converteram. Lembra que em Atos dos Apóstolos, Pedro, João, eles são cristãos, aceitaram Cristo como seu Senhor e Salvador, mas eles foram para o templo judeu orar. Eles não tinham um local, uma igreja para orar, foram para o templo judeu orar. E alguns cristãos iam para a sinagoga para poder ouvir uma leitura do texto sagrado. Só que por serem cristãos, eles foram expulsos das sinagogas. Os judeus expulsaram eles, negaram isso a eles. E aí então eles foram jogados para fora. Além disso, ainda havia perseguição do outro lado gentil. Por quê? Porque havia imposição para se cultuar o imperador e cultuar outros deuses. O deus da cidade de Filadélfia era Dionísio, deus do vinho, porque a igreja era dada a isso. Então havia também esta perseguição com a igreja. Então a igreja era uma igreja pequena, e ela olhava assim e disse: nós não temos força para combater contra tudo isso. Mas o interessante é que Jesus diz que mesmo ela tendo pouca força, ela guardou a palavra. Ela permaneceu firme nas verdades do Evangelho, e não negou o nome de Cristo. Sabe o que é isso? Eles se autodeclaravam cristãos, e eles diziam abertamente para todo mundo que eram crentes, não se escondiam, não, eles não ficavam como agente secreto, que
que existe na escola o temor de não dizer que é cristão porque vai sofrer retaliação. Não, eles falavam abertamente, e Cristo olhou para isso. Cristo viu que eles guardavam a palavra deles, que eles velavam pela verdade, e eles não se contaminavam, e mais, eles não negavam o nome de Cristo, eles pregavam a Cristo, atestavam que Cristo é o único que pode salvar o homem, pecador. Ele falava acerca destas coisas, e Deus se alegrou. E aí a gente vê que não é números que agrada a Deus, não é o sucesso de uma estratégia ou obra que a igreja realiza e que atrai multidões, não, é simplesmente uma vida vivida de acordo com a palavra dele. Será que a gente pode fazer isso? Hoje? Será que nós temos condições de fazer isso hoje? Será que você pode honrar Cristo assim hoje, vivendo em sua vida a palavra de Deus? Não levantando falso, andando com modéstia, sendo verdadeiro, íntegro, sincero, comprando e pagando, honrando o nome do Senhor Jesus Cristo, vivendo mesmo esta palavra, procurando uma vida santa e íntegra diante de todos, diante da sua casa, no meio da sua família, diante dos colegas de trabalho, diante dos colegas de escola ou de qualquer grupo que você participe. Será que você pode guardar esta palavra e as pessoas possam olhar para você e ver esta palavra sem você nem abrir sua boca? É isso que importa para nós hoje, irmãos. É tão triste quando a gente adentra em algum local que alguém fala assim, eu já falei isso aqui e vou repetir, olhe, deixa eu falar uma coisa, diga, meus piores clientes são os crentes. Isso é vergonhoso, irmãos, isso é horrível, irmãos, isso é triste, mas esta igreja não, ela resolveu guardar a palavra e não negar o nome de Cristo. Ela resolveu fazer isso. E essa, como a igreja de Esmirna, são as únicas igrejas que não têm repreensão, porque estava fazendo aquilo que a igreja deve fazer. É isso. E nós precisamos fazer isso também. Não é? E mais, ele vai dizer também que em virtude deles andarem assim, e da perseguição que eles sofreram dos falsos judeus, o próprio Cristo diz que faria com que esses falsos judeus que estavam na sinagoga de Satanás se prostrem diante deles e reconheçam que o Senhor amou essa igreja. Esta palavra muitas vezes é encarada para o fim dos tempos, em que os judeus eles se voltarão para nós e vão reconhecer que nós somos o povo do Senhor, porque cremos no Messias que eles não creram, tá? Mas o contexto aqui é bem claro, que eles estavam passando por uma situação como essa, e que é dito que esses falsos judeus iriam se prostrar diante daquela igreja, iam reconhecer que Jesus era aquela igreja. Louvado seja Deus. Depois, no verso 10, ele dá uma palavra, uma promessa de consolo, de força e de segurança, que ele diz assim: porque você, a igreja em si, guardou a minha palavra, ou a palavra da perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Daqui a gente já vê, tá bom, que o Senhor, Ele reina sobre este planeta, e que Ele vai enviar uma provação sobre o mundo inteiro, que é isso que o texto diz, para experimentar todos os seres humanos. Entretanto, para a sua igreja, para a sua fiel igreja, Ele vai prover o livramento. Tá bom? Ele vai prover o livramento. E a gente se regozija nisso. Aí, esse texto também é usado pelos dispensacionalistas para falar que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação.
Mas o texto em si, quando você olha todo o contexto, não diz isso. Por quê? Porque há uma exortação para você conservar o que tem, e também vai falar que há o vencedor, e você só vai vencer se você estiver no meio do negócio. Mas há uma garantia e uma promessa de que, nesta provação que vem sobre o mundo todo, a sua igreja, a fiel igreja do Senhor Jesus Cristo, e aí não tem a ver com nome de igreja, tá bom? Tem a ver com a verdadeira igreja, aqueles membros fiéis do Senhor, que guardam a palavra e que honram o nome de Cristo, eles serão preservados, livres desta tribulação. Louvado seja Deus por isso. E isso eu me regozijo demais. Ouvindo agora dessa natureza, há o que temer, irmãos? Não há o que temer, é segurança para nós. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele pode todas as coisas. E irmãos, a gente está vendo o cerco se fechar, e vai chegar um dia de que a gente vai ser perseguido, mas todavia o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, oh glória, louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. E Ele diz que vem sem demora. Isso é outra palavra de consolação. Nós todos estamos aguardando a vinda de Jesus também. Esses irmãos também estavam. Já passaram cerca de 1000 e tantos anos, e ele não voltou ainda. Talvez ainda exista alguns outros anos para frente, e que talvez alguns de nós sejamos recolhidos antes. Eu penso que eu vou ser recolhido antes, tá? Porque eu não quero ver a grande tribulação, não. Eu sei que ela existe, então eu deixo isso para o mar novo. Eu quero ir logo. Quero ficar livre desse negócio e me encontrar com o meu Jesus, né? Mas, não sei quanto tempo ainda durará. As coisas estão indo tão rápido, que um dos sinais, o principal sinal da volta de Cristo é a pregação do Evangelho a todas as línguas, etnias, povos e nações. Nós temos aí já um mundo globalizado, uma internet veloz, que está entrando em tudo quanto é lugar. Daqui a pouco todo mundo está ciente do Evangelho, e pronto, toca-se a trombeta e Jesus volta. Mas eu quero garantir a minha estadia no reino de Deus. E para isso eu preciso crer em Jesus como meu Senhor e Salvador, e entregar a minha vida a Ele. Todo mundo aqui já fez isso? Amém? Alguém não fez isso aqui ainda? Se alguém não fez isso, o dia e a hora é hoje. Se Deus trouxe você a este lugar, é porque Ele deseja salvar a sua vida. E aí, se você quiser confessar Jesus como Senhor e Salvador, e tomar a decisão de seguir esse Cristo, verdadeiramente, honrando a Ele, cumprindo sua palavra, se você quiser, tá bom, eu quero orar por você esta noite. Basta que você levante sua mão aí onde você está. Há alguém aqui que gostaria de fazer isso? Não, né? Tudo bem, vamos adiante. O texto vai dizer também que ele exorta a igreja a conservar o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Então uma coisa já é certa, a igreja, essa igreja, esses crentes, já têm a sua coroa. O Senhor já reservou para eles, porque eles são crentes fiéis, são crentes verdadeiros, então Deus já reservou a coroa deles, mas aí eles precisam conservar o que eles têm, e aí então eles vão festejar com o Senhor, para todos sempre, eternamente, louvado seja o Senhor, não é? Bendito seja Deus. Ele fala isso aí, para que ninguém venha tomar a coroa deles, e diz mais: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Aí eu já expliquei esse novo nome já, a gente não sabe não, tá bom? E se alguém tentar adivinhar, está errado também. Só vai receber neste dia que ele vier e recebe, somente, tá bom? E quando ele fala sobre isso, então ele está arrogando para estes crentes a certeza de que vão pertencer a Deus, vão estar em comunhão com Deus. Não é que ele vai transformar a gente em colunas de concreto no templo do Senhor, tá bom?
Porque naquele tempo havia isso, para homenagear as pessoas, faziam colunas e colocavam o nome da pessoa nas colunas. Hoje, o que é que acontece? Certos lugares e nome de ruas, né, são atribuídos a pessoas que tiveram um destaque na vida. Então é colocada Rua Pedro II, Rua Américo Vespúcio, Rua João Pessoa, ou Museu de Arte Axi Chateaubriand. Dá nome a esses lugares para ficar lá gravado, destacado. Aí aqui, Cristo está dizendo: vou fazer de você coluna no santuário do meu Deus. E tem coisa melhor do que isso? Tem não. Agora esse santuário, somos nós, irmãos. Cada um vai ser coluna no santuário de Deus. Porque Deus vai habitar conosco. Ele vai tabernacular conosco. Nós receberemos a manifestação dele em nosso meio. Nós estaremos junto com ele para todo sempre. Então ele dá isso para nós, para a gente se alegrar. E diz mais, ele diz assim: de lá jamais sairá. Como eles estavam com medo de terremoto e sendo perseguidos, tinham que fugir de um lugar para outro, isso também vai acontecer conosco. Daqui uns dias, a gente também vai ser perseguido. Talvez a gente tenha que fechar esse negócio aqui e vamos adentrar Cariri adentro, entendeu? Vamos para montanha lá em Santa Luzia, sei lá, a gente vai ficar dentro do mato, cultuando a Deus, porque vamos ser perseguidos, a igreja vai ser perseguida. Então não vamos precisar de um lugar estabelecido como esse para cultuarmos, não. A gente vai voltar aos rudimentos antigos, a cultuar a Deus debaixo de pé de árvore, tá? Dentro de caverna, a gente vai cavar poço, vai ficar lá dentro, e etc. Por quê? Porque a igreja será perseguida, mas ele está dando garantia que quando ele vier, nós vamos estar nesta cidade celestial. Oh, glória! E não vamos mais sair de lá, irmãos. Eita, maravilhosa graça, aleluia. Ele fala sobre isso, tá bom? E ele vai dar esse nome dessa cidade também a nós. O nome da cidade do seu Deus, que é a Nova Jerusalém. Lá no final do Apocalipse, ela desce do céu para a terra. Bum! Eita! Oh, glória! E nós veremos ele, o Senhor, iluminando tudo. Não vai ter mais noite nem nada. Oh, glória a Deus! Só a presença da gloriosa graça do nosso Deus. Aleluia! Louvado seja Deus! E ele diz também que vai receber também um novo nome dele. Pronto, o novo nome dele é para selar você que pertence a ele, tá bom? Às vezes, tem algumas pessoas que querem satisfazer desejos do seu coração e usa esses textos e algum outro também que fala sobre Cristo ter o nome dele gravado na coxa para fazer tatuagem. O texto não está dando base para isso não, viu, irmãos? Tá bom? Nós precisamos entender que isso não é necessário, tá bom? Não é necessário. Nós não carecemos disso, não precisamos disso, não. Sabemos que isso é para atestar que somos propriedade exclusiva do Senhor, que há um novo céu e uma nova terra preparado para nós, e que nesse novo céu e nessa nova terra nós estaremos na presença do Senhor, e que lá não haverá nem choro, nem pranto, nem dor, nem coisa alguma, nem morte. Viveremos para todo sempre, eternamente na presença do nosso Deus, rendendo glórias ao nosso Salvador, bendito seja Deus por isso. E aí, irmãos, nós estaremos provando de plenitude de alegria quando isso acontecer. E aí a exortação final, porque esta carta deve ser lida nas outras igrejas e também no tempo de hoje. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você que ouviu a palavra do Senhor esta noite, faça um exame da sua vida cristã. E veja como você está vivendo ela. Não é, tá bom, desejo de Deus que você venha para cá
em busca apenas dos seus próprios sonhos e projetos. O nosso Deus, Ele não é garçom para estar servindo a nós. Ele é Senhor das nossas vidas. Nós é que devemos nos submeter à vontade dEle. E quando estivermos fazendo isso, Ele abençoará a nossa vida. Esta é a realidade que nós temos. E é isso que deve ser vivido por nós. E eu quero pedir a você encarecidamente: renove-se. Busque Deus. Deseje estar servindo a Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Viva a sua vida para a glória e louvor do Deus Todo-Poderoso que você professa crer. E seja motivo de alegria para Ele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar por isso? Ministério de Louvor, vem para cá, tá bom? Querido Deus,